Olá, tudo bem? Eu sou o professor Janote Pires, da disciplina História e Geografia, Conteúdos e Métodos. Na aula de hoje nós vamos revisar, discutir a unidade 1. A unidade 1, ela trata dos aspectos conceituais em História e Geografia. Inicialmente vamos refletir sobre o ensino da história como disciplina, alguns conceitos relacionados a isto. Na sequência, o ensino da história na escola básica. Depois, refletindo sobre a geografia, vamos discutir o conceito de espaço geográfico e alguns conceitos complementares. E vamos também conversar um pouco sobre ensino de geografia na escola básica. Bom, vamos iniciar então refletindo sobre o ensino de história. Em seu cotidiano pelas salas de aula, não é incomum, aliás é comum, o professor ou a professora de história se deparar com certas perguntas. Por exemplo, professor, professora, por que eu tenho que saber isso? Para que serve a história? Então, é muito comum nós termos esse tipo de questionamento por parte dos alunos em sala de aula, na aula de história. E essa inquietação dos alunos quanto à utilidade de se estudar história carrega certo ar de desafio e de contestação frente ao ensino da história, porque muitas vezes o ensino de história ainda é bastante conteudista, né? E sem muito sentido para os alunos. Então, esses questionamentos que os alunos fazem são muito importantes porque revelam algo que traz em si, né, algo vital para o estudo da história, que é justamente o questionamento, né? Então, é muito importante que no ensino de história, a professora ou o professor de história estimule os alunos ao questionamento, né? Bom, mas o que é história, né? Um conceito de história. História não tem um conceito único, existe um debate grande sobre a definição do conceito de história, mas podemos partir de uma definição que do Marc Bloch, né? O historiador francês Marc Bloch. A história é a ciência dos homens no tempo. História é a ciência porque tem objetos de estudo, tem métodos, tem conceitos, tem teorias, né? Então é uma ciência dos homens no sentido dos seres humanos no tempo, que é uma categoria central no estudo da história. História é a ciência dos homens no tempo. É um conceito possível, né? Está nesse livro, Apologia da História, escrito por Bloch. Né? Mas claro que outros conceitos são possíveis, né? História é interpretação, história significa interpretar, né? Interpretação das ações humanas passadas. Né? Bom, Heródoto, indo para o mundo grego antigo, Heródoto foi um dos primeiros a investigar os feitos humanos passados, buscando estabelecer uma distância e uma objetividade em relação ao que era contado, em relação ao que era narrado. Então, já há muito tempo, ao longo da história da humanidade, os seres humanos eles sentiram essa necessidade de investigar o passado, né, de ter uma história, né? E o Heródoto ele acaba se destacando justamente por buscar uma objetividade em relação ao que era contado, né? Mais tarde, com o passar do tempo, o orador romano Cícero atribuiu o epíteto de o pai da história, né? Isso é uma afirmação bastante polêmica, mas o fato é que o Heródoto foi um dos primeiros a buscar essa objetividade, né? Então, ao longo dos tempos, as ações humanas passadas sempre estiveram presentes nas mais diversas sociedades, a necessidade de fazer esse estudo. Agora, é no mundo moderno que a história se configurou como uma disciplina a ser ensinada nas escolas. Vamos lembrar que a escola formal, como nós conhecemos hoje, ela é muito fruto do mundo moderno. E a escola tem um currículo e esse currículo tem disciplinas. Então essas disciplinas, história, geografia e outras, elas são muito fruto desse mundo moderno, né? Que é ele que vai se configurar
a história como uma disciplina a ser ensinada nas escolas. Agora, no século XIX, o século XIX ele é bem marcante porque no século XIX ocorreu um desenvolvimento significativo do estudo da história. Porque foi o período em que houve um grande avanço nas metodologias de pesquisa, com destaque, por exemplo, para o tratamento das fontes históricas, né? E também a multiplicação dos arquivos públicos, né? Começaram a surgir arquivos públicos onde eram colocados esses documentos, né? Que os historiadores iam pesquisar. Então, também no século XIX que a história ela conquista um status universitário, né? Então passa a ter mais reconhecimento. Também houve uma consolidação de uma comunidade de historiadores, né? E a criação de sociedades e institutos históricos. Então, o século XIX foi muito fértil na criação desses institutos históricos. Isso foi no mundo ocidental como um todo, né? O Brasil, por exemplo, aqui na época do Império ainda, né? No Brasil Império, em 1887, aqui em Fortaleza, na cidade de Fortaleza, foi criado o Instituto do Ceará, né? Instituto Histórico, Geográfico e Antropológico, que tinha como finalidade o estudo científico e a difusão da história, da geografia, da antropologia e ciências afins. Então, o século XIX ele é muito marcante no sentido de esse avanço nos estudos históricos, né? E ao longo do século XX, intensificaram seus esforços para que os estudos históricos fossem ampliados. Então, no século XX, esse desenvolvimento dos estudos históricos se ampliaram e um destaque é o movimento ou escola dos análises, né? Houve várias fases nesse movimento, né, ao longo do século XX, mas é um movimento que surgiu na França no final da década de 1920 e contribuiu bastante para o desenvolvimento de outros enfoques da história, né? Porque até então valorizava-se muito a história política e ao longo do século XX nós temos movimentos, por exemplo, dos análises que vão propor uma história além da política, né? Com viés econômico, social e mais para frente cultural. Uma das propostas desse movimento era a história-problema, ou seja, o historiador é um homem de seu tempo e existe uma vinculação entre a pesquisa histórica e as preocupações do presente. Então, o que acontece? Muitas vezes o que é estudado em termos históricos, né, ele é fruto de necessidades do presente. Porque uma coisa é a história vivida, né, o que as pessoas viveram no passado. Outra coisa é a história contada, né, e essa história é narrada no presente. É no presente que se escreve sobre o passado. E esse presente muitas vezes é influenciado por certos valores, certas necessidades. Então, houve uma conscientização maior dessa questão, dessa história-problema, né? Os problemas do presente que acabam gerando questionamentos ao passado. Então há uma vinculação entre a pesquisa histórica e as preocupações do presente, né? O movimento dos análises ele também foi responsável por ampliar ou estimular novos temas e novos sujeitos de pesquisa. Então, novos temas, por exemplo, se até o século XIX e no século XX estudava-se muito política, depois passou-se a estudar economia, cultura, enfim. Então, novos temas começam a ser valorizados. Estudo das doenças, da alimentação, da família, da mulher, né? Então, além desses novos temas, aparecem novos sujeitos. Por exemplo, história da mulher, história da criança, dos escravos. Então, ao longo do século XX, há um maior estímulo a novos temas e sujeitos de pesquisa. Isso acaba também se refletindo em sala de aula, né? Assim como isso aparece na pesquisa histórica, aparece também no ensino de história. E também um outro aspecto ligado a esse contexto é a ampliação da noção de fonte para a pesquisa. No caso aqui, fonte histórica, né? Então, é um período em que passam a se valorizar outros tipos de fontes, por exemplo, fontes arqueológicas, imagéticas, imagens, né? A própria história oral, porque até então valorizava-se muito a documentação oficial e escrita, né? Mas aqui ao longo do século XX começa a haver então ampliação da noção de fonte, né? No estudo do passado. Tá? E considerando agora mais especificamente o ensino de história na escola básica,
é importante destacarmos que existe uma diferença entre a história acadêmica, aquela dos historiadores, e a história ensinada na educação básica, né? Então, os historiadores, eles fazem um uso da história. Os professores de história, eles trazem outra abordagem. Uma coisa, então, é a história acadêmica, a disciplina de história, né, acadêmica, a história dos historiadores, né? A outra é a história ensinada em sala de aula, tá? Então, o historiador, ele vai para os arquivos, ele faz um levantamento de uma série de documentos de acordo com o tema que ele está pesquisando. Então, ele usa uma determinada metodologia para investigar esses documentos, né? Usa inclusive técnicas e proteção aqui, vocês estão vendo as luvas, enfim, né? É todo um trabalho de pesquisa, né? Seriada, enfim. E a partir disso é que eles escrevem então os livros, tá? Esse é o trabalho do historiador, essa aqui é a história acadêmica, que é diferente da história ensinada. Então, quando o professor vai ensinar a história, ele tem que fazer uma mediação, né? Uma adaptação à realidade da escola onde ele está, desses conteúdos para a realidade da escola. Então, um aspecto a se destacar é que existe uma diferença entre a história dos historiadores, né, dos livros, e a história que é ensinada em sala de aula. Porque aqui, além dos conteúdos, estão métodos de ensino e outros aspectos, tá certo? Então, é preciso que o professor de história tenha essa noção que ele não vai fazer o papel de historiador em sala de aula, mas sim de professor. Para isso é preciso criar uma série de situações didáticas e de estratégias de mediação nesse processo todo, né? Então, no ensino de história na escola básica, o professor que ensina deve mediar o conhecimento histórico em sala de aula. Lembrando que a ideia de conhecimento implica na interatividade, né, do aluno, ou seja, quem constrói o conhecimento é o próprio indivíduo. Portanto, aqui está embutida a ideia de que não é um ensino de história que vai levar à memorização pela memorização, mas um ensino de história que leva à reflexão do aluno. Então, o professor que ensina história deve mediar o conhecimento histórico em sala de aula. E aí é preciso um entendimento sobre quais são os objetivos da história para a educação básica, né? Então é importante, por exemplo, olhar para a documentação, a BNCC e assim por diante, a Base Nacional Comum Curricular. E também é preciso ter uma definição de conteúdos significativos para a vida dos aprendentes, né? Ou seja, esses conteúdos que são trabalhados em sala de aula, eles têm que ser significativos para os alunos. É por isso que é preciso sempre adaptar esses currículos, esses conteúdos à realidade local, à realidade onde aquela escola está, para que esse estudo da história se torne significativo para os alunos. E no caso da geografia, refletindo sobre o ensino da geografia, a geografia ela se constituiu como disciplina no mundo moderno também, da mesma forma que a história, e foi ganhando maior embasamento teórico-metodológico a partir do século XIX. Né? Ao ser configurada como ciência, a geografia, enquanto disciplina, passou a ser ensinada nas escolas. Então, é mais ou menos o mesmo processo da disciplina de história. Né? Nós vamos ter aí, no século XIX, o surgimento, né, de várias disciplinas. Então, história e geografia estão muito próximas nesse processo. Tá? E a geografia também tem a sua historicidade. A geografia também sofreu mudanças no seu estudo e propostas de ensino ao longo dos tempos, né? Então, com o passar do tempo, o ensino da geografia foi mudando. Então, por exemplo, até um tempo atrás, valorizava-se muito a geografia física, né? Havia assim uma supervalorização da memorização, por exemplo, era uma geografia que valorizava muito o fato dos alunos memorizarem, por exemplo, a altura dos picos das montanhas, memorizar a extensão dos rios, nomes de afluentes, os graus de temperatura em diferentes espaços, né? Claro, são dados interessantes, mas que não podem ser vistos como aleatórios e sem conexão entre si. Então, no ensino de geografia atual, a tendência é dar menos valor à memorização de dados e mais valor à reflexão. Como esses dados se articulam, qual o papel dos seres humanos frente ao meio ambiente em que vivem. Né? Então nós percebemos que existe essa historicidade, ou seja, o que é estudado em geografia e como a geografia é ensinada mudou muito ao longo do tempo. Nos tempos atuais, valoriza-se muito a iniciativa, a proatividade,
dos alunos, né? Vocês podem comparar até as capas dos livros, né? Aqui já aparece Pequenos Exploradores, ou seja, o aluno ele é uma peça importantíssima no processo, no sentido de que ele é que vai construir o conhecimento geográfico, né? Então, o estudo da geografia e o seu ensino nas escolas, ele deve ser um instrumento para a formação de cidadãos conscientes, né, dos seus direitos e também do seu protagonismo no mundo. É um ensino que se volta muito para a resolução de problemas, né? Não é mais aquele ensino baseado na memorização de picos, montanhas e assim por diante. Então, a geografia, da mesma forma que a história, ela tem a sua historicidade, ou seja, essas disciplinas elas mudaram ao longo do tempo, né? Não apenas em termos de conteúdo que era ensinado, mas também em termos de métodos, né? Como é ensinado. Bom, no caso da geografia, um conceito central é o conceito de espaço geográfico, tá? Conceito de espaço geográfico. Aqui nós trouxemos uma definição desse conceito, é historicamente produzido pelo homem, ser humano, enquanto se organiza econômica e socialmente. A percepção espacial de cada indivíduo ou sociedade é também marcada por laços afetivos e referências socioculturais. Então, o espaço geográfico, que é uma categoria central no estudo da geografia, ele está ligado a essas referências socioculturais. Então, o espaço geográfico ele tem características tanto naturais quanto culturais, né? Ele tem características tanto naturais quanto culturais, né? Ou seja, natural é a vegetação nativa, por exemplo, né? Cultural é a interferência do ser humano nessa vegetação, o cultivo do solo, por exemplo, né? Então, tanto características naturais quanto culturais. E ele pode ser expresso por escalas geográficas. Então, por exemplo, a escola, o bairro, o município, eles podem ser representados em uma dimensão menor do espaço. Tá? Enfim, o espaço geográfico é um conceito complexo, né, e ele também é permeado por outras categorias. Então, vamos destacar a seguir algumas dessas categorias. Por exemplo, lugar, paisagem, território são conceitos que dialogam interagem com o conceito de espaço geográfico. Conceito de lugar. O que é lugar em geografia? Lugar representa algo familiar para nós, como a casa em que habitamos, um bairro em que vivemos, ou uma escola ou universidade que frequentamos. Então, como nós frequentamos este lugar, nós acabamos criando vínculos neste lugar. E isso vai dando, então, essa configuração de espaço, né? Ou seja, o lugar constitui espaço de vivências, tá? De criação de identidades, de afetividades e mesmo de conflitos e contradições. Então, é um lugar onde você vai ter vivências, a identidade, né, que você vai desenvolver ali, as relações sociais. Então, isso vai fazendo com que você se identifique com esse espaço. Então, lugar, né, em geografia tem esse sentido. Tá? Um lugar em geografia, ele tem essa ideia de um espaço onde o indivíduo se identifica mais diretamente. Tá? Paisagem é um outro conceito que está muito presente na pesquisa, no estudo da geografia, e paisagem inclui elementos do presente e do passado. Tá? Destaca-se o caráter histórico do espaço e sua importância na recuperação da história local. Então, no nosso cotidiano, nós constantemente nos deparamos com diferentes paisagens, né? Tanto no campo, a zona rural, quanto na cidade, a zona urbana. Então, é preciso ressaltar que paisagens não são apenas matas, montanhas, rios, né? Nos arredores das nossas escolas existem diferentes paisagens. Por exemplo, ruas, avenidas, praças, parques, também eles podem constituir paisagens, né? E podemos conhecer paisagens próximas ou distantes de nós, enfim. Andando pela cidade ou vendo fotografias antigas, nós podemos ter contato com essas paisagens. Tá? Mas é interessante destacar o caráter histórico também da paisagem. Assim, no sentido de que ao longo do tempo ela foi alterada, né? Aqui no caso, um exemplo, né, aqui na cidade de Fortaleza existe um passeio público e lá uma árvore chamada baobá, que é uma árvore de raiz africana.
Então, antes de fazer a aula de campo, a professora ela pode ter discutido em sala de aula com os alunos o que é o baobá, que é uma árvore de origem africana, sagrada para muitos povos, uma árvore que vive cerca de 1000 anos, né? Então, e que há um exemplar nesse espaço. Então, quando as crianças, os alunos, sabem desta história, desse caráter histórico, certamente elas vão olhar para esse lugar, para esse espaço de uma forma diferente, né? Com um olhar de paisagem, né? Então, inclusive repetindo aqui um gestual que é muito comum em algumas culturas africanas de abraçar a árvore, né? Por outro lado, a árvore também sofreu pichações, né, riscos, depredações. Ou seja, as pessoas que fizeram isso não conheciam a história desta árvore, né? Então acabam agredindo. E a ideia de se desenvolver o conceito de paisagem é que, ao conhecer a historicidade desse espaço, passa e a importância disso para a história local, olha o caráter histórico, a ideia é que se desenvolva um sentido de pertença, né? E quem se sente pertencente a um lugar tende a cuidar desse lugar e não a depredar, né? Então, a paisagem inclui elementos do presente e do passado e destacando o caráter histórico e a sua importância na recuperação da história local. Outra categoria é território. O território ele é delimitado por relações de poder, né, que podem se cristalizar na figura do Estado, mas também em outras instâncias do social, por exemplo, igrejas, empresas, escolas, né, enfim. E no território é exercida a territorialidade, ou seja, o controle que o indivíduo ou um grupo, geralmente um grupo, tem sobre determinado espaço. Então, esse controle sobre determinado espaço é a territorialidade. Tá? Mas território ele é muito marcado pelas relações de poder. Então, por exemplo, território nacional é o espaço delimitado por fronteiras, no qual o Estado, no caso aqui o Estado brasileiro, tem poder supremo e aplica suas leis exercendo a sua soberania. Então, território nacional é essa limitação aqui de um espaço e o Estado, né, exerce o controle, exerce a soberania sobre esse espaço. Né? Mas há outros tipos de territórios, por exemplo, territórios indígenas. Então, aqui no caso, no território indígena, quem exerce o controle é um grupo, né, uma comunidade indígena, um povo indígena, um dos povos indígenas, enfim, que vão controlar determinado espaço. Então, veja, são muitos exemplos de território. E eles muitas vezes dialogam, né, se sobrepõem. Bom, a partir do que foi colocado até aqui, ensino de geografia na escola básica. No caso, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, propõe que, em termos gerais, o ensino de geografia na escola, ele estimule o raciocínio geográfico, né? Estimule o raciocínio geográfico. Então, esse raciocínio geográfico ele é composto por diversos princípios. Tá? Então, por exemplo, o princípio da analogia. O fenômeno geográfico sempre é comparável a outros. Né? Analogia é comparar um fenômeno geográfico com outros. Então, a identificação de semelhanças entre fenômenos geográficos é o início da compreensão da unidade terrestre. Então, o primeiro princípio seria a analogia. Outro princípio, a conexão. Ou seja, o que seria isso? Um fenômeno geográfico nunca acontece isolado ou isoladamente. Ele sempre interage com outros fenômenos. Podem ser próximos ou distantes, mas existe sempre essa conexão. Diferenciação é a variação dos fenômenos de interesse da geografia na superfície terrestre. Então, por exemplo, o clima. Né? O clima ele varia dependendo da área, né, da superfície terrestre que está sendo considerada. Então, existe também o princípio da diferenciação. Distribuição. Conforme os objetos se repartem, se distribuem, né, no espaço. Extensão. É o espaço finito e contínuo que é delimitado pela ocorrência de um fenômeno geográfico. Localização, outro princípio do raciocínio geográfico é a localização. Seria, no caso, a posição específica de um objeto na superfície terrestre. E essa localização ela pode ser absoluta ou relativa. Absoluta, definida por um sistema de coordenadas geográficas. Relativa,
pode ser expressa, por exemplo, por meio de interações espaciais, né? E ainda o princípio da ordem, ou arranjo espacial, né? É o princípio é, que mostra como se estrutura determinado espaço, e essa estruturação, essa ordem, ela ocorre com regras da própria sociedade que produziu esse espaço. Então, no ensino de geografia em termos gerais, claro, considerando esses princípios citados, espera-se que os alunos da educação básica desenvolvam um pensamento espacial e um raciocínio geográfico, né? E esse raciocínio geográfico é que vai permitir melhor compreensão e interpretação do mundo onde esses alunos vivem, né? Um mundo que está em permanente mudança, né? Em permanente mudança, mas que também, nesse contexto, os alunos atuem, né? Então, finalizando aqui essa parte de ensino de geografia, é um ensino que não deve se restringir aos conteúdos, né? E deve contribuir para o ensino da cidadania, ou seja, ensinar geografia não é assim, se reter aos conteúdos, né? Se resumir aos conteúdos, mas desenvolver um tipo de ensino que contribua para o exercício da cidadania no sentido de formar indivíduos que reconheçam e afirmem suas identidades e culturas. E ao mesmo tempo, é um ensino que deve ajudar a resolver os problemas, né? Porque o que é que se espera? Que os alunos compreendam que vivem em determinados espaços geográficos, e esses espaços são coletivos e englobam diversos sujeitos. Então, esse raciocínio geográfico ele deve ser empregado para pensar e resolver problemas que são inerentes à vida cotidiana. Então, no ensino de geografia, é preciso ter em mente, né, a professora ou o professor, no seu planejamento, esses aspectos gerais, conceituais dessas componentes curriculares, tanto de história quanto de geografia, né? Bem, as referências que nós utilizamos foram os PCNs, tá? Que são publicados pela Secretaria de Educação Básica, a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, publicado em 2017, mas que sofreu uma atualização em 2018, incluindo o ensino médio, e o Marx História e Geografia, que é justamente o e-book que está no ambiente virtual. Então, essas foram as nossas referências utilizadas aqui para abordar a unidade 1. Quero agradecer a todos, parabenizar pelo estudo e sugerir que estudem então a unidade 1 no e-book e façam os exercícios, né, as atividades propostas. Tá bom? Agradeço a todos, até mais.